Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo na segunda semana de Ciência, Tecnologia e Inovação na EFON. Eu sou o professor Ives Eduardo e, junto da aluna Flaviane Mello, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, essa questão da produção científica no desenvolvimento da Marinha Mercante Brasileira. Esse tema foi o abordado pela Flaviane no seu trabalho de conclusão de curso. Então, foi um trabalho muito bem desenvolvido, que tirou algumas conclusões bastante interessantes com a metodologia que nós vamos falar aqui. E essa apresentação se baseia, grande parte, nesse material que ela pesquisou e apresentou na forma de TCC. Tá? Então, aproveito também para parabenizar aí a Flaviane pelo excelente trabalho que ela desenvolveu e do qual eu tive a oportunidade de ser o orientador. Bom, o objetivo, então, da nossa palestra, né, é discutir um pouco a maneira como as universidades da Marinha Mercante poderiam ser utilizadas como instrumentos de produção científica, tá? Instrumentos de pesquisa científica, para contribuir para o próprio desenvolvimento da Marinha Mercante, né? Então, a pesquisa ela tem esse papel, você faz ali a pesquisa e ela retorna para você, não é uma coisa que fica alheia, né, a circunstância onde ela foi elaborada. A pesquisa ela tem que ter uma finalidade fundamental de fornecer algum tipo de retorno, já que ela está sendo realizada com financiamento, muitas vezes público, como é o caso majoritário do financiamento aqui no Brasil, né? Então, pensar em utilizar um centro de produção de conhecimento que tem sido frequentemente muito mais um centro de transmissão de conhecimento, né? A gente vai falar aí das principais características e do chamado tripé das funções que se espera do ensino superior. Então, apenas o ensino não é suficiente, é preciso que haja também a pesquisa, que se produza conhecimento, além de fazer essa transmissão de professor para aluno. E para falar sobre esse tema que é tão complexo e leva em consideração tantas questões, o que nós fizemos foi analisar informações sobre como funciona essa questão do ensino e da pesquisa em instituições de ensino superior de outros países, instituições de ensino da Marinha Mercante, é claro, né, mas de outros países, como instituições dos Estados Unidos, Portugal, da Austrália, fazer assim uma comparação com o que ocorre aqui no Brasil. Como eu falei, essa apresentação ela é baseada no trabalho de conclusão da Flaviane, mas nós não vamos apresentar todos os dados, não vamos fazer aqui uma exposição extensiva disso. Vamos colocar as principais informações, tá? Mas eu acho que a gente conseguiu dar um bom direcionamento do que a gente quer falar. Então, antes de entrarmos no tema da Marinha Mercante, propriamente, é bom fazer um rápido panorama da pesquisa no Brasil, né? Como é que acontece a pesquisa de forma geral no Brasil? Então, de forma geral, como eu havia comentado, o financiamento é majoritariamente público, o que é bom. Esse financiamento ele vem principalmente de agências governamentais que se destinam a esse propósito, a fomentar a pesquisa, a fornecer auxílio, verba, material, enfim, dar as condições necessárias para que a pesquisa científica seja realizada. Fazer pesquisa muitas vezes é caro. Você precisa de equipamento, precisa de material, precisa de recurso humano, você precisa de uma série de ferramentas, né, de todo tipo, e isso custa dinheiro. Então, é essencial o apoio financeiro para que a pesquisa de qualidade, uma pesquisa de ponta, uma pesquisa que traz resultados, retorna resultados para a sociedade, possa ser efetuada. Então, aqui tem uma listagem das principais agências, os principais órgãos que fazem esse financiamento da pesquisa no Brasil. Vocês veem aí os 5 primeiros órgãos, todos nacionais: CNPq, CAPES, FAPESP, FAPEMIG, FAPERJ, né? Todos eles são órgãos
se destinam a fazer esse financiamento da pesquisa. Aqui alguns números que traduzem o resultado desse financiamento. Então, vejam, mais de 120 mil documentos, mais de 120 mil artigos científicos foram produzidos utilizando, de alguma forma, auxílio financeiro fornecido pelo CNPq. Mais de 70 mil outros artigos foram produzidos no Brasil utilizando auxílio financeiro aqui da CAPES. Boa parte deles são publicados em revistas, em periódicos científicos, né? Os lugares onde é feita a comunicação científica dentro da comunidade científica. Você faz aquela pesquisa e tem que divulgá-la. Então, quando você coloca aquilo, e quando você torna aquilo público, acessível, essas revistas são classificadas de alguma forma ali pela sua qualidade, pela relevância dos artigos. Então, vejam, aqui pensando, por exemplo, nos artigos financiados pelo CNPq, nós temos quase 40% em revistas de primeira categoria, né? Aí essa classificação é sempre um pouco subjetiva, embora siga parâmetros matemáticos, né? Mas a coisa é sempre um pouco questionável. O fato é que, de uma forma ou de outra, a grande maioria, né, desse financiamento se converte em produção concreta de ciência no Brasil. Tá? E isso é muito importante. E vocês podem ver que esse financiamento não se restringe a órgãos nacionais. Nós temos aqui órgãos internacionais, Estados Unidos, União Europeia, Fundação de Pesquisa Alemã, temos o Instituto Nacional de Física Nuclear da Itália. Enfim, há colaborações do Brasil com outros países. Então, é interessante para esses países com os quais o Brasil colabora que uma parte do financiamento venha deles também, porque é uma produção de conhecimento que retorna tanto para nós quanto para eles. É colaborativa a ciência. Hoje em dia não se faz mais, já há muito tempo, né? Não se faz mais ciência sozinho. A ciência ela é colaborativa e essa colaboração, às vezes, é internacional. Você tem desde pequenos experimentos até experimentos que envolvem 4, 5 países, né? Então, a ciência vai se desenvolvendo com base na colaboração e o financiamento é sempre muito importante. Aqui alguns valores mais gerais, né? Esse financiamento que vem sofrendo gradualmente uma queda já ao longo de um tempo, teve um pico, né? Tivemos um bom momento no financiamento da pesquisa brasileira lá pelos anos de 2015, 2014, 2015. De lá para cá, o cenário foi tal que esse financiamento teve sucessivos cortes ao longo dos anos, né? Mas ainda são valores que, comparativamente ao PIB brasileiro, eles são pequenos, mas em números absolutos eles até são bastante razoáveis, né? Mas assim, ainda tem muito o que melhorar. Se nós queremos colocar o Brasil na vanguarda da pesquisa e comparar a pesquisa brasileira em quantidade e qualidade à pesquisa internacional, que a pesquisa brasileira já tem bastante qualidade. Existe um grande aproveitamento, né? Por mais que os recursos sejam escassos e a produção, em números absolutos, não seja muito grande ainda, comparada a de outros países, na questão do aproveitamento dessa pesquisa, o Brasil consegue alcançar boas colocações. Então, a pesquisa brasileira tem qualidade e precisa de mais investimento. Então, como eu disse, esse financiamento ele é principalmente público e ainda mais quando nós falamos da pesquisa básica. Pesquisa básica vem a ser aquela pesquisa que não tem, a princípio, já um fim de aplicação tecnológica, de aplicação de qualquer natureza. Ela é uma pesquisa que se destina a descobrir. Eu vou apontar meu telescópio lá para uma galáxia a 1 milhão de anos-luz aqui e vou olhar o que tem naquela galáxia. E alguém vai dizer, poxa, mas por que você vai gastar dinheiro com isso?
tanta gente passando fome, às vezes a gente ouve esse tipo de argumento, né? Bom, se gasta dinheiro com isso porque se já soubéssemos o que pesquisar, a pesquisa já estava feita, né? Então, a gente tem que ir pesquisando e fazendo essa busca do conhecimento, antes de mais nada, sem buscar necessariamente uma aplicação. Você tem que buscar entender, olha, a natureza funciona de tal forma, né? A física, a química, a biologia, o universo, as coisas são assim. E quando você tem um domínio daquilo no nível fundamental, no nível básico, aí você passa por uma pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela é, como o nome sugere, a base da pesquisa. E nela o financiamento público é essencial. Eu falei um pouco disso, na verdade eu falei bastante disso. Deixei aqui um print da tela e o endereço do YouTube na Semana de Ciência e Tecnologia do ano passado. Eu falei justamente dessa questão da pesquisa em ciência básica no Brasil. Então, quem tiver algum interesse nesse tema e quiser assistir lá, tem algumas informações interessantes, dados numéricos, essas questões de investimento, financiamento, retorno, né, percentual. Tudo isso eu falei um pouquinho nessa palestra do ano passado. Tá? Agora, bom, então isso falando de pesquisa básica, mas se a gente está pensando na pesquisa na Marinha Mercante, nós certamente já estamos falando de uma pesquisa aplicada, uma pesquisa que tem uma finalidade concreta, tecnológica, você pensar em soluções para questões práticas, né, da navegação, das técnicas, da tecnologia de construção das embarcações, de como você torna um motor mais eficiente, de como você acha ali um material que seja mais adequado para um determinado tipo de processo que é necessário. Então, toda essa pesquisa aplicada a ela já cabe melhor um modelo de financiamento misto. Essencialmente, você precisa do financiamento público por várias questões, né? Para você manter patentes, para você ter um direcionamento que vá ser, cujo resultado venha a ser positivo, não apenas para quem financiou a pesquisa, mas que ela tenha um retorno público, de fato, né? Então, é preciso que o setor público esteja sempre envolvido nesse financiamento, mas aqui na pesquisa aplicada, setor privado também pode dar uma boa contribuição. E é isso que a gente vê acontecer nos países que têm uma pesquisa aplicada bem desenvolvida. Tá? É até uma prevalência do setor privado, né? O investimento privado acaba sendo maior do que o público, mas o público está presente também. E, como eu disse, isso retorna para a sociedade, né? Isso retorna para a população, inclusive e principalmente porque, diferente do que às vezes a gente ouve algumas pessoas desinformadas dizerem por aí, são as universidades públicas que realizam a grande maioria da pesquisa científica no Brasil, chegando a esse valor, 95% da pesquisa científica, da produção de conhecimento no Brasil, é feita pelas universidades públicas, né? Então, é de se esperar que haja uma participação também de financiamento público nessa pesquisa. Independentemente dela ser básica ou aplicada, essa pesquisa está muito majoritariamente concentrada nas universidades, nos centros de pesquisa, em todos os dispositivos públicos de realização de ciência. E, bom, por que essa questão toda, né? Eu estou focando nisso, a pesquisa. Por que surgiu essa ideia? Por que falar sobre esse tema? Primeiro, toda essa questão que eu coloquei, né, de você ter um retorno para a população, um retorno para a sociedade, um retorno em direção à soberania do seu país, como um país que produz tecnologia, que exporta, né, produtos com tecnologia, com conhecimento tecnológico agregado, com um valor maior agregado do que exportar apenas matéria-prima. Então, um país soberano, obviamente, tem que ser soberano na sua produção tecnológica também. E quando a gente pensa
na base legal para isso, está lá na Constituição, no artigo 207, que as universidades elas têm autonomia para gerir, né, como vai ser o funcionamento da sua própria instituição, para fazer a gestão financeira, patrimonial, autonomia para pensar em como vai funcionar o ensino, a pesquisa, e elas obedecem a um princípio. Isso está na Constituição, isso não é invenção da cabeça de ninguém. Tá? A nossa Constituição diz que as universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ensino, transmitir o conhecimento. Pesquisa, descobrir, né, criar conhecimento ali. E extensão, fazer isso chegar até a sociedade, fazer isso retornar para as pessoas. Isso é indissociável. É desse jeito que a Constituição prevê que o ensino em nível superior tem que ocorrer. Tá? Então, existe uma base legal para isso. E não apenas na Constituição, mas ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira fala no artigo 43 que a educação superior ela tem uma finalidade, ela tem várias, né? Aqui há diversos outros itens, mas uma dessas finalidades é o de estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Então, faz parte da atribuição da universidade tanto quanto o ensino. Isso é fundamental. Isso não é para ser relegado a segundo plano. Tá? É indissociável. Esses três aqui são uma tríade, um tripé, onde um depende do outro. E esse é um pensamento moderno. Você imaginar que o ensino ele é, de fato, levado a cabo quando o aluno tem a possibilidade de colocar aquilo em prática, pesquisando, desenvolvendo um projeto, criando conhecimento, né? Levando aquilo para a população num projeto de extensão, fazendo aquilo retornar para a sociedade. Isso aqui é quase um treino do que há de se encontrar na prática posterior da atividade profissional. Né? Você ensina ao aluno para que ele ponha aquilo em prática. Então, já se passou o tempo em que o aluno tinha um papel passivo de apenas receber informação, receber conhecimento. Também o aluno tem que participar desse processo de pesquisa e extensão, não apenas o professor e o pesquisador, mas toda a comunidade acadêmica. E agora, entrando especificamente no contexto da Marinha Mercante, né, o Brasil ele é membro da Organização Marítima Internacional, o que impõe a ele compromissos com a comunidade marítima internacional, como respeito a normas, padrões, né, convenções para a segurança da vida humana no mar, todas aquelas convenções, né, que o Brasil ratifica, e tudo isso coloca ele dentro de um contexto específico, né, e buscamos ser, pelo menos suponho que essa é a ideia, né, uma universidade do mar. É isso que se fala nesse contexto da Marinha Mercante. Tá? Então, tudo isso está relacionado. E como é que acontece a formação de nível superior aqui no Brasil? Né? Essa formação está sempre associada às escolas da Marinha, a EFON, aqui no CIAGA, lá no CIABA, que é uma formação necessariamente militar, e eu estou destacando isso apenas para fazer uma contraposição ao que ocorre em outros países onde ela não é necessariamente militar. Há instituições também são militares, há instituições civis. Eu acho interessante trazer isso, porque como aqui no Brasil ela é exclusivamente militar, às vezes a gente fica com essa impressão de que em todo lugar é assim, e não é o caso, né? E aqui nós temos também um corpo docente misto, formado tanto por civis e militares, e o que é uma outra coisa que propicia também esse cenário de pesquisa no contexto do ensino da Marinha Mercante, porque somos um corpo docente qualificado, professores que têm suas titulações, mestrado, doutorado, que realizam pesquisa, que publicam artigos. Então, tudo isso já é o pano de fundo adequado para que essa inserção da pesquisa no contexto da Marinha Mercante possa ser muito maior. Então, agora eu passo a palavra à Flaviane, ela vai falar
agora um pouco mais especificamente do trabalho que ela desenvolveu no seu TCC, e vai prosseguir dizendo sobre essa comparação entre o que ocorre aqui no Brasil e como funciona o processo de ensino e pesquisa nas universidades mercantes ao redor do mundo. Boa tarde a todos. Eu sou a aluna Flaviane Mello, do terceiro ano de máquinas aqui do CIAGA. Eu vou dar sequência aqui na apresentação, falando um pouco sobre alguns aspectos interessantes observados nas universidades mercantes ao redor do mundo. Para isso, eu selecionei algumas como objeto de estudo, para conseguir tirar umas conclusões mais fechadas. E para isso, eu selecionei alguns países, sendo eles os Estados Unidos, Portugal e Austrália. Ambos por apresentarem uma posição bem interessante na economia mundial e por terem uma vocação marítima forte, desenvolvida e relevante para a sua economia. Além disso, as universidades têm umas características bem interessantes que contribuem com o desenvolvimento do setor no país, que percebi não estarem tão presentes aqui no Brasil. Então, ficou bem interessante para fazer um comparativo e versar sobre as consequências desse tratamento diferente que elas recebem. Os aspectos mais relevantes para a gente dar um pouquinho de atenção, basicamente são esses aqui, para fazer um comparativo, né, entre essas universidades aí ao redor do mundo e as universidades daqui do Brasil, as nossas EFON. E um aspecto que eu percebi que tem em comum diz respeito à infraestrutura. Toda boa universidade de marinha mercante mostrou necessário ter uma infraestrutura bem projetada, mantida, com equipamentos, com espaços que permitam o desenvolvimento das atividades, além da presença de simuladores e laboratórios equipados, modernos, pois o aprender fazendo faz parte dessa formação, né, do trabalho embarcado. Então, em todas elas, uma boa infraestrutura, simuladores e laboratórios sempre estiveram presentes. Sendo quanto mais moderno, mais características boas pode trazer a formação dos alunos aí das universidades. Atividades esportivas também foram uma característica interessante em comum. Acredito que o trabalho embarcado ele exija uma noção um pouco melhor de trabalho em equipe, de união, e isso pareceu ser bem trabalhado por todas as universidades através de atividades esportivas, sendo elas sempre relevantes. Agora, o que achei bem interessante diz respeito à formação militar, que nem sempre foi uma constante. Nem todas as universidades acreditam que ela seja essencial para a formação, e sendo elas do tipo que inclui a formação militar ou não, ambas apresentam uma qualidade interessante dos profissionais. Tomando como exemplo os Estados Unidos, a formação militar ela é presente quando a habilitação dos alunos ela permite que eles tripulem os navios da Marinha e da Guarda Costeira Americana. Se não for nesse sentido, não há necessidade de incluir a formação militar nos ex-alunos das universidades, e elas funcionam de maneira semelhante a qualquer outra universidade, só que tratam especificamente do setor marítimo e mercante. E achei isso bem interessante, pois isso não existe aqui no Brasil. Aqui a gente só tem universidades com militarismo incluso, e isso é interessante porque o militarismo traz algumas características boas, resiliência, os alunos aprendem bastante, mas também tem a questão de acabar necessitar de um tempo muito grande da rotina do aluno, onde ele poderia utilizar em pesquisa científica e trabalhos acadêmicos, algumas coisas que poderiam colaborar de maneira muito intensa na formação técnica deles. O financiamento também pareceu ser diferente nos países e no Brasil. O Brasil basicamente tem um fundo com um destino certo
ao ensino marítimo, que é o nosso fundo de marinha mercante, onde as atividades, tudo que diz respeito ao ensino da marinha mercante vem desse fundo, de maneira diferente do que acontece com as outras universidades brasileiras, onde o fundo vem da União. O recurso, a verba vem sempre da União. Agora, ao redor do mundo, não existe uma distinção entre as universidades de marinha mercante e as universidades de outros setores. Ambas são tratadas como universidades que precisam de recursos que vêm da União. Então, isso é bem interessante, pois o tratamento é meio que igualitário na questão financeira, né? Claro, proporcionalmente à expressão, o tamanho de cada universidade, mas não há uma divergência entre o lugar de proveniência dos recursos. E também observei existir uma cultura muito forte de estabelecimento de parcerias público-privada. Algumas empresas se interessam muito em fazer parcerias com essas universidades, justamente pela questão da pesquisa científica presente, e isso é muito legal, acaba trazendo recursos interessantes para as universidades de marinha mercante que podem ser aplicados em lugares que se faz necessário, mas não foi capaz de chegar ao fundo da União. E também existe uma cultura forte de manter associação de ex-alunos, os quais contribuem de maneira expressiva com a universidade, e isso acaba trazendo algumas respostas interessantes para problemas como revitalização de algum espaço, financiamento de algum projeto, coisas nesse sentido. Então, uma associação de ex-alunos bem estabelecida se mostrou ser bem relevante aí para contribuir com o desenvolvimento. Enquanto que aqui no nosso IFOM, essa cultura infelizmente não existe, se faz interessante, mas não há sequer um caminho oficial onde poderia ser destinado algum recurso. Em alguns momentos, alguns alunos até voltam aqui como práticos, como oficiais, para fazer alguma contribuição, mas isso acaba tendo uma burocracia que não precisaria existir se essa associação de ex-alunos fosse uma constante, né? Uma colaboração aí de longa data. E isso acaba atrapalhando um pouquinho na hora de receber os recursos, as doações, as atividades. E acredito que seja algo que faça falta para a nossa IFOM. Agora, falando especificamente na questão da promoção de pesquisa científica, eu pude observar que nas universidades ao redor do mundo, desses países, a pesquisa sempre é tratada como algo essencial, partindo do princípio que, para que uma instituição seja considerada universidade, ela precisa fazer pesquisa e oferecer extensão. As universidades mercantes têm essa consciência e procuram promover a pesquisa científica. Então, enquanto aqui na nossa escola de marinha mercante do Brasil, a gente não tem meio que um caminho oficial de promoção de linhas de pesquisa, onde os alunos interessados possam se inscrever para poder trazer alguma produção de conhecimento relevante para o setor marítimo. Em outros países, isso é regra. Eles apresentam linhas de pesquisa, eles colocam recursos bem interessantes ali e os alunos conseguem, além da formação técnica alcançada durante o curso, eles deixam alguma coisa de interessante para a marinha mercante através de pesquisa científica. Aqui é um recorte que eu achei bem interessante, algumas informações encontradas no site de uma universidade de marinha mercante dos Estados Unidos, a SUNY Maritime, que é a State University of New York, e ela tem uma característica muito importante, que é sediar um centro de inovação chamado MGTIC, né? Ele promove desenvolvimento de tecnologia voltada para o setor marítimo. Por meio de inovações, os alunos podem trazer ideias legais, isso associado a empresas que se interessam para poder solucionar problemas do setor de interesse marítimo, sempre fazendo uso de tecnologias e recursos dessas parcerias, né, para poder trazer algumas ferramentas legais aí para o crescimento
da marinha mercante, do setor, do comércio em geral. Agora, uma outra característica muito relevante versa sobre a manutenção de uma cultura científica. Existe uma mentalidade nesses países onde não basta apenas existir um caminho para que a pesquisa científica seja feita. Ela precisa também que incentivos sejam dados aos alunos para que eles possam trilhar esse caminho. Essa manutenção de uma cultura científica eu pude encontrar no próprio site também de uma outra universidade norte-americana, a Maine, que fala sobre incentivo de pesquisas durante o verão dos alunos em centro de pesquisa aplicada da própria universidade, que apoia os professores, funcionários e os próprios alunos para poder realizar pesquisas, né, com fundos para bolsa, contratos, sempre meios oficiais que apoiem o aluno a trilhar esse caminho aí, principalmente quem se interessa bastante. E com isso, a faculdade consegue manter um ciclo ali de pesquisas sendo sempre renovadas, trazendo sempre ideias novas, podendo ser embriões de projetos grandes para o futuro, onde empresas podem pegar essas ideias e desenvolver coisas bem legais. Então isso é muito importante. A pesquisa acadêmica, ela tem um papel muito interessante para um setor, justamente por poder proporcionar ou soluções imediatas ou embriões e ideias que possam virar soluções ou ferramentas no futuro. Você tendo uma manutenção de uma cultura científica, onde sempre existe o incentivo do aluno de participar desse processo, o ciclo de manutenção ali de novas ideias, ele consegue estar vivo. Isso é muito legal. E a gente observa nas universidades dos Estados Unidos, como esse exemplo aí da Maine. Agora, além de investir em pesquisa, em manter uma cultura de fazer ciência, os alunos eles conseguem gozar de um prestígio muito grande. A forma que o mercado de trabalho enxerga um aluno de uma universidade dessa é muito boa, como a gente pode ver também nesse recorte encontrado no site da Maine, que fala que a universidade foi classificada por uma revista bem relevante nos Estados Unidos, a revista Money, nos anos 2014 e 2015, como a melhor faculdade pública de uma lista de melhores faculdades. Então isso traz uma visibilidade muito boa para alguém que consegue se graduar numa instituição dessa. Um outro detalhe de respeito sobre a taxa de colocação de emprego, que é muito alta, como nesses anos aí foi feita a pesquisa e concluído que mais de 90% dos alunos estava no mercado de trabalho com empregos bons, né? Num prazo de 90 dias após a formatura, ou seja, é um prazo muito curto para a colocação de uma taxa tão alta. Ou seja, a qualidade do profissional oriundo dessas universidades, ela é alta. Nada justificaria uma recolocação tão rápida, senão a formação de um profissional muito bem preparado, né? Então, isso traz uma reputação muito interessante para os alunos, uma reputação de excelência, de confiabilidade, onde qualquer empresa que leve um profissional desse, ela sabe que pode confiar, ela sabe que ele está bem preparado, e isso traz uma segurança e um interesse muito grande pelo profissional. Tudo isso sendo consequência também da pesquisa científica. Fazer pesquisa é muito importante justamente por poder trazer essas condições para quem pratica o ato, né, de pesquisar. Um pesquisador ele consegue desenvolver algumas habilidades muito interessantes de solução de problema, ele consegue participar e adquirir uma visão um pouco diferente do setor marítimo, ele consegue contribuir com algum problema. Então, tudo isso desenvolve um senso diferente de quem não faz pesquisa. Então, a pesquisa ela é muito importante por isso. Com tudo isso, a gente pode concluir, né, que a pesquisa científica ela é um fator muito importante, ela pode ser uma ferramenta de desenvolvimento de um setor,
quando bem aplicada nas universidades, utilizando das ideias dos alunos que passam, né? Sempre tem ideias muito boas, elas podem ser aproveitadas quando há uma estrutura que permita o desenvolvimento dessas ideias. Então, se nesses países existe essa cultura de aproveitar, eles conseguem fazer uso desses seres pensantes que passam por ali, conseguem usar isso como recurso para desenvolver o setor marítimo. O Brasil também pode fazer isso. O Brasil tem universidades de marinha mercante boas, com boa condição, boa estrutura, mas que infelizmente peca nesse aspecto de não aproveitar muitos dos projetos, muitas das ideias que passam por ali, que podem vir a ser soluções muito relevantes para problemas, para alguns procedimentos na vida a bordo, e acaba se perdendo por não haver uma linha que desenvolva e que possa reter essas ideias para, quem sabe, alguma empresa, algum órgão possa desenvolver algo interessante. Com isso, a gente conclui que promover pesquisa científica nas universidades de marinha mercante é uma ferramenta muito interessante, sim, para o desenvolvimento do setor marítimo, e seria muito interessante se isso fosse promovido na nossa escola, na nossa IFOM. Com certeza, isso traria também uma visibilidade ainda mais interessante para os alunos, um pouco mais madura, um pouco mais de qualidade na formação. E com isso, a IFOM também poderia se aproximar mais aí do título que sempre buscou de Universidade do Mar, né? Tá faltando só esses detalhes assim para que possa ser considerada uma universidade de fato, de acordo com o que fala a Constituição, né? Promovendo pesquisa, promovendo extensão. E com isso, a gente conclui que a pesquisa científica é uma ótima ferramenta para desenvolver um setor. Muito obrigada. Obrigado, Flaviane. Então, dando continuidade, nos encaminhando aqui para o fim, talvez, mediante essa exposição que nós fizemos, alguém possa ficar com uma ideia assim: ah, poxa, então, que pena que não existe pesquisa na Marinha Brasileira, seria muito bom, né, que pudéssemos ter essa inserção da pesquisa e, enfim, colocar aí a Marinha Mercante nesse nível desejado, né, na questão do ensino e do desenvolvimento de conhecimento. Bom, não me entendam errado, existe pesquisa realizada pela Marinha Brasileira? Sem dúvida, não é isso que nós estamos dizendo, né? Existe sim bastante pesquisa e de excelente qualidade sendo realizada pela Marinha Brasileira. A questão aqui levantada e focalizada é como isso pode ser inserido num contexto que já tem toda a adequação necessária para isso, que é o contexto do ensino da Marinha Mercante. O que nós estamos dizendo aqui é que essa pesquisa que já existe, ela ocorre de forma dissociada do ensino na Marinha Mercante. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, e são inúmeros, né? Realmente tem muita pesquisa acontecendo, sendo elaborada pela Marinha Brasileira, pesquisa de alta qualidade. Você tem, por exemplo, o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, ao qual estão subordinadas diversas OM, e cada uma delas executando ali projetos e programas da mais alta importância. Tá? Temos, por exemplo, o Programa Nuclear da Marinha, temos projetos relacionados a aprimoramento de ciclo de combustível nuclear, laboratórios de geração núcleo-elétrica. Nós temos o Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro, ao qual estão subordinados o Centro de Análise de Sistemas Navais, CASNAV, o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, e a APM, e o Instituto de Pesquisas da Marinha, o IPQM. Cada um desses centros, cada um desses institutos realizando diversas pesquisas. Por exemplo, aqui, o IPQM fazendo pesquisa em tecnologia de materiais, guerra eletrônica, sistemas digitais, sistema de armas, sistemas acústicos submarinos, diversos artigos publicados, isso tudo disponível
nos sites da Marinha do Brasil mesmo. Então, aqui vejam, ó, cada um desses parágrafos aqui é referente a um artigo publicado e seus autores, né? Aqui eu tenho um montão, isso só de 2019 para cá, todos esses artigos publicados pelos pesquisadores do IPQM. O CASNAV, né, o Centro de Análise de Sistemas Navais da Marinha do Brasil, com essas diversas áreas de atuação, criptologia, gerência de projetos, modelagem e simulação, pesquisa operacional. Mais especificamente aqui no projeto de modelagem e simulação, você tem projetos de simulador de passadiço, simulador de navegação em paraquedas, pesquisas em andamento com simulador de orientação de aeronave, projetos de embarcação autônoma. Então, vejam, são pesquisas de extrema importância, são pesquisas de ponta, né? Pesquisas que desenvolvem o que é necessário para o aprimoramento da prática naval e, enfim, de tudo que é relacionado à Marinha. Nós temos aí também o Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, com suas várias linhas de pesquisa, aqui muita pesquisa acontecendo lá também, em oceanografia, biotecnologia marinha, acústica submarina, também há programa de pós-graduação lá nesse instituto, um montão de artigo aqui, ficou até cortado, mas enfim, só para dar um panorama, né, de tudo que está sendo feito lá. Então, reafirmo, existe pesquisa sendo realizada pela Marinha Brasileira? Com certeza tem, e muita, e muito boa. Agora, como é que isso se insere na Marinha Mercante? Essa é a questão. No ensino, porque, vejam, como é que fica dissociado. Quando se pensa em Marinha Mercante no contexto acadêmico, a gente acaba falando quase que exclusivamente do ensino. É como a gente vê ocorrer na EFON, né? E o que estamos propondo aqui é deixando em aberto, né? A ciência, a pesquisa, assim como essa palestra, é o resultado de uma pesquisa científica, o trabalho realizado pela Flaviane. Fez uma pesquisa, gerou um documento, que foi o TCC dela, e agora toda essa informação está sendo levada para vocês e para quem quiser pensar a respeito disso. Podemos deixar uma pergunta em aberto, porque a ciência nem sempre responde todas as perguntas, mas principalmente tenta achar quais são as perguntas importantes. Eu acredito que aqui a pergunta importante é: como é que nós podemos nos apropriar, no melhor sentido possível, de todo esse contexto de pesquisa? É uma reformulação de currículo? É uma inserção de matérias de iniciação científica na nossa grade? É uma parceria com empresas? Enfim, eu acho que todos nós temos que voltar a atenção para esse tema, porque é um tema bastante importante por tudo que foi exposto aqui, né? E aí, só para finalizar, como eu falei, no contexto do ensino marítimo, nós temos aqui esse documento das normas da autoridade marítima, dando as diretrizes desse ensino. E no capítulo 7, onde se fala sobre a utilização de simuladores, nós temos aqui, né, apenas um item, né, bem eventual sobre pesquisa e desenvolvimento de projetos, e olhando com mais detalhe esse item, diz que os simuladores podem ser utilizados também para trabalhos de pesquisa e desenvolvimento que se enquadrem nessas categorias, né? Modelagem de navio, para treinamento particular de uma empresa, modelagem de portos, também a execução de pesquisas de software, hardware, junto com universidades, para aprimoramento e utilização de simuladores, e pesquisas também junto com universidades para aprimorar técnicas de instrução e aperfeiçoamento na condução de instalação de máquinas. Então, vejam, quando a gente compara, né, o que está previsto aqui com pesquisa e desenvolvimento no âmbito da Marinha Mercante, com tudo isso que está sendo feito, a gente vê que é algo ainda incipiente. Então, acho que esse é um ponto importante para que todos nós pensemos, né? Temos aí uma disposição de recursos humanos excelente, né? Temos excelentes alunas e alunos na EFON, com muita capacidade para realizar pesquisa, para se engajarem em projetos de iniciação científica, que depois podem ser transformados em projetos de mestrado, e aí cada um tem as suas ambições acadêmicas, alguns vão prosseguir na carreira acadêmica, outros vão preferir ir diretamente para o mercado de trabalho, né? Mas, enfim, como a Flaviane falou,
mesmo nas universidades estrangeiras, onde, mesmo não, nas universidades estrangeiras, né, onde existe a pesquisa fortemente instituída, isso também impacta na absorção daquele aluno que foi formado pelo mercado de trabalho, porque isso já é um atestado de qualidade da formação daquela instituição, né? Então, tudo isso está interligado, certo? Ok, gente. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e, com isso, finalizo aqui a nossa palestra. Obrigado e boa tarde.